Para ter resultados no mercado digital, a grande maioria das pessoas acha que existe uma área específica que vai deixar ela ficar rica. Ou que existe uma estratégia mirabolante que o guru lá está ensinando que vai fazer ela ficar rica. Ou que existe um produto físico, o funil validado. A grande maioria das pessoas ficam caindo nesse erro. Aqui nesse vídeo eu quero te mostrar que isso aí é só a ponta do iceberg. Que o que você precisa de fato para ter resultados não é isso aí. Isso aí uma hora ou outra está mudando, uma hora ou outra é um funil que está funcionando, é uma estratégia que não funciona mais, você tem que inovar, é o produto que já não vende mais e tem que criar outro. Então essas coisas aí, depois que você aprende a jogar o jogo do digital, você entende que isso aí é só o básico. O que a grande maioria das pessoas não ensina é que para ter resultados no mercado digital, você precisa primeiro ter a base, tá? E nesse vídeo aqui eu vou te mostrar do que para mim é essa base, do que de fato eu entendi atuando nesse mercado já durante alguns anos. Eu literalmente entendi que isso daí não faz diferença alguma você saber. Se aí você compra um curso, aprende ali com uma mentoria, com um treinamento, até no YouTube que também tem vários vídeos ensinando estratégias. Só que tem uma coisa que as pessoas nunca vão te ensinar de verdade, que é construir essa base. E eu entendi que para mim ter resultados no mercado digital eu precisava de ter essa base. Então eu errei muito no início, como a grande maioria das pessoas erram, isso aí é normal. Só que o que fez com que eu de fato tivesse resultados no mercado digital foi literalmente criar essa base. Eu quero falar para vocês aqui o que é essa base. Eu espero que esse vídeo agregue para você que quer criar um negócio digital ou que quer focar em alguma outra área da vida, vai servir para você também. Entenda que todo mundo, para qualquer tipo de coisa, precisa de ter a base certa. Você não constrói uma casa, você não constrói um prédio sem uma base. Se você constrói aquilo, uma hora ou outra aquilo vai desmoronar. Então, quando você constrói a base, você estrutura a base, você pode construir o que for para cima, que vai dar certo, que vai continuar de pé, que vai te dar resultados. Então, para mim, tá, na minha experiência, o primeiro pilar dessa base é a questão da mentalidade. Mas o que significa, Lucas, a mentalidade? A mentalidade é você, de fato, desconstruir algumas coisas que construíram na sua mente. Tá? O livro que eu li, que de fato me trouxe essa mudança de mentalidade, foi o Quem Pensa Enriquece. Esse livro é um livro de Napoleão Hill, é um livro que mostra como que você usa a sua mentalidade para de fato enriquecer, para de fato ter resultados. Nesse livro, ele vai mostrar para você que tudo que você almeja, que tudo que você deseja, que tudo que você quer, já está aí. Se você, né, basicamente é uma frase que a gente ouve muito aí, se você pode ver, você pode tocar. Então, basicamente, a nossa mentalidade, ela não faz distinção do que é real e do que não é real. Se você começa a programar sua mente, se você começa a literalmente mudar sua mentalidade para tornar aquelas coisas reais, você vai conseguir alcançar aquilo. Só que não é tão fácil assim, lógico, como a gente pensa. Senão a gente já pensaria, eu quero um carro, eu quero uma casa, e basicamente já vai, né, já se transformar em uma realidade. Não é bem assim, tá? Existe um processo. Ele fala que para as pessoas terem resultados, né, os resultados não vêm de mão beijada. Os resultados ele exige que você entregue algo em troca. E é aí que está o que a grande maioria das pessoas erram, principalmente as pessoas que estão no mercado digital. As pessoas do mercado digital, elas querem resultado rápido. Elas querem entrar e já querem ganhar 10 mil reais no primeiro mês. E não é bem assim. O mercado digital te exige algo que ninguém vai te ensinar, tá? O mercado digital exige algo que se chama tempo e consistência. Se você não tiver tempo para você investir nisso, estudar, né, tirar um tempo ali para você aprender, errando também, né, e vai errar muito, mas continuar assim, insistindo e tendo essa consistência, você não vai chegar a lugar nenhum, tá? Na minha experiência, eu era barbeiro, como eu disse para você, então eu trabalhava o dia inteiro na barbearia, cortando cabelo, atendia. Então o tempo que me sobrava, tá, seja ali nos intervalos, seja à noite, seja final de semana, eu tirava para mim estudar e aprender. Então foi nesse período aí que eu descobri que se eu quisesse ter resultado, eu ia ter que usar esses tempos, né, que eu tinha ali para me aprender, para me estudar, para me investir nisso.
E foi onde que de fato eu comecei a ver que isso estava me fazendo evoluir. Eu comecei a fechar alguns clientes, na época eu prestava serviço, eu comecei a fechar com alguns clientes, então na hora que eu pude ver, né, a renda da internet estava começando ali a chegar na renda que a gente fazia na área da beleza, né, da barbearia ali. Então eu comecei a ver que a grande maioria das pessoas não estão dispostas a sacrificar. Então você precisa de mudar essa mentalidade. Você precisa entender que se você quiser ter resultados, você precisa de sacrificar uma coisa, tá? E lógico, você não vai sacrificar qualquer coisa. Lógico que tem pessoas por aí que pregam coisas ridículas, né, para você de fato abandonar coisas que são seus princípios. Isso aí é inegociável, né? Vender golpe na internet, essas coisas. Então isso aí é inegociável para mim. Para você também, não sei qual que é, né, a sua base ali de conhecimento e tudo mais, mas para mim algumas coisas não fazem sentido. E o que fazia sentido para mim era negociar essas coisas, né? Era sair do meu comodismo, aprender, estudar, para mim, de fato, ter esses resultados. O que eu pensava era o seguinte: pô, se eu for entrar numa faculdade aqui, eu vou ficar 4, 5, 6 anos estudando para mim sair daqui, para mim tentar arrumar um trabalho na área que vai me pagar ali 3, 4, 5, 10 mil reais. Tá? Isso se eu achasse, né? Porque eu conheço um monte de gente que formou comigo e que não está trabalhando na área que formou. Então, basicamente é isso. Então eu me sacrifiquei, aprendi, estudei, gastei tempo com isso, e foi onde que de fato fez eu ter resultados. Como eu disse para você, estratégia é algo que você vai aprender, mas a questão de mentalidade é algo que basicamente ninguém vai ensinar. Todas as vezes que eu mudei a minha mentalidade foi através de livros, lendo livros. Outro livro também que mudou minha mentalidade foi Os Segredos da Mente Milionária. Esse livro, de fato, fez eu entender padrões que eu estava aplicando em minha vida que não veio de mim, que veio das pessoas que eu aprendi, que me ensinaram, os meus pais, meus avós, pastores, e é algo que eu via que estava me travando, tá? Financeiramente, principalmente. E foi aonde que eu decidi desconstruir isso, comecei a olhar para a minha vida e ver o que eu acreditava que seria o sucesso, que seria o dinheiro, que seria resultados. Então, a partir do momento que eu comecei a ressignificar isso, as coisas começaram a mudar também. Então, entenda que para ter resultados na internet, você precisa de mudar a sua mentalidade. Porque não adianta você chegar no mercado digital e já querer enriquecer do dia para o outro, se você não tiver a base certa. Senão, daqui a pouco você vai ganhar lá 10, 15, 20 mil reais e vai gastar os 15, 30, 20 mil reais. Você não vai ter base para isso, não vai ter estrutura para isso. Então entenda que você precisa entender que a sua mentalidade ela precisa de mudar antes de mais nada. Entenda quem você é, entenda os seus comportamentos, veja o que que você faz que os seus pais faziam, seus avós faziam e que estão prejudicando você. Começa a investir em conhecimento, começa a investir o seu tempo no aprendizado, começa a comprar livros, começa a comprar cursos que vão destravar a sua mentalidade, a ver vídeos que vão destravar a sua mentalidade, a ser mais produtivo, a ser uma pessoa mais constante, tá? Então, um outro pilar também que me fez de fato entender que para ter resultados na internet eu precisava de ter é a questão do foco, né? Foco e dedicação. O que acontece com a grande maioria das pessoas que entram na internet? A grande maioria das pessoas entra e começa a fazer o que eu fazia, que era atirar para tudo quanto é lado. Entenda que no mercado digital tem 1 milhão de áreas, tá? Vamos colocar 10. Tem 10 áreas para você atuar lá. Tem o PLR, mercado de afiliados, dropshipping, tem lançamentos, tem infoprodutos, tem PDFs, e-books, tem um monte de coisa para você fazer. Tem serviços e mais um monte de coisa. Tráfego pago, social media, e essa lista se estende por aí. Quando você entra no mercado digital, é, né, é legal, né, e é esperado que você saia seguindo um monte de gente que toda hora ensina uma coisa, tá? Na minha opinião, na minha vez, né, quando eu comecei a decidir a trabalhar na internet, eu comecei a seguir umas, se eu não me engano, meu perfil, eu tinha mais pessoas que eu seguia do que seguidores que eu tinha. Então, toda hora que eu entrava na internet, eu via lá, é o PLR que tá dando certo. Aí o outro, é o e-commerce. É o dropship. Então eu ficava naquela, o que tá dando certo? O que eu posso investir? É afiliados. Eu ia lá e comprava um curso de afiliados. É dropshipping. Ia lá e começava a consumir conteúdo de dropship. Então, basicamente, eu não tive foco. E foi exatamente isso que atrasou os meus resultados.
Porque nos primeiros um ano e meio, basicamente, eu ficava pulando de galho em galho. Eu ficava aprendendo um monte de coisa que não estava agregando em nada. Eu começava a seguir um monte de gente que não me agregava em nada. Então eu percebi que essa overdose de conhecimento estava me matando, matando os meus resultados, estava minando a minha energia. E quando eu entendi isso, o que, que eu fiz? Eu parei de seguir um monte de gente, tá? Literalmente, deixei de seguir um monte, dei um follow na galera. Foi lá para baixo, acho que de mais de 1.000 pessoas que eu segui, eu estava seguindo depois de umas 200. A maioria conhecidos mesmo, né, pessoalmente, alguns gurus ali eu segui e tudo mais, mas são pessoas que começaram de fato a agregar na minha vida. E o que, que eu fiz? Dei essa limpa e comecei também a focar em uma única área, que é a área que literalmente transformou minha vida e me deu resultados, que foi a área da coprodução. Mais pra frente eu vou trazer vídeos também falando sobre esse mercado, é sobre isso que eu quero ensinar aqui também no meu canal. A área da coprodução, para você que não sabe, é quando você lança um especialista. Aí você pega alguém que tem um conhecimento em uma área, cria toda a estrutura para ela ali, você literalmente vira um sócio dessa pessoa, e vocês dois fazem alguns lançamentos juntos, né? Criam estruturas ali e vendem no digital. E aí tudo que vocês venderem ali, vocês basicamente são sócios, então tem a parte dele, a sua parte, e você ganha sobre tudo que se vende. Então, basicamente, eu comecei a focar nessa área. Foi essa área que de fato me trouxe resultados. Foi essa área que me ajudou a fazer meus primeiros 10 mil reais por mês. Aí eu ganhei aquela pulseirinha, né, da QIFI, tá até ali guardada ali. Foi minha primeira premiação da QIFI. E foi gratificante ver isso, porque eu percebi que a grande maioria das pessoas não tem resultado porque elas ficam desfocadas o tempo todo. A internet, ela te bombardeia a todo tempo com informações, com cursos, com mentorias, você toda hora tá rolando no feed. Então essas coisas vão minando a sua energia, vão minando a sua atenção e vão, de fato, te prejudicando e faz você não ter resultados. Essa é a real. Então, esse pilar do foco, ele é essencial para você ter resultado. Então, eu não sei qual é a área que você decidiu fazer, apenas pegue essa área e faz a parada dar certo. Para de ficar ouvindo um monte de gente, eu até te indico de deixar de seguir um monte de gente aí que toda hora fala uma coisa e vai confundir na sua mente. Começa a entrar no famoso modo caverna, que é o que as pessoas falam, né? Escolha uma área para você atuar, estude aprofundadamente naquela área, gaste o seu tempo e energia naquilo por um determinado tempo e é impossível você não ter resultados, tá? Faz o teste, fica pelo menos um ano, cara, um aninho. A gente passa um ano sem fazer nada ou gastando energia no tempo no lugar errado. Gaste um ano, pelo menos um ano, numa área para você ver se você não vai ter resultado e vai transformar a sua vida. Eu duvido que você não vai, tá? Então, esses dois pilares, eles são essenciais para qualquer pessoa ter resultados na vida, principalmente na área digital, que é o que eu quero falar aqui no meu canal, tá? Então, basicamente, esses foram os pilares que me trouxeram resultados. E aí depois, lógico, vem questão de negócios, mentalidade também sobre negócios, investimento, finanças. Isso aí também são outras coisas básicas. Se você decidiu ser empreendedor, essas coisas aí precisam de fazer parte do seu dia a dia. Então você sabe que você precisa de aprender sobre isso. Tá? Então, o mercado digital ele é simples, ele é básico, só que as pessoas não aprendem isso. Se eu acredito que se todo mundo tivesse essa base, cara, hoje estava todo mundo ganhando dinheiro, tá? Essa é a real. Só que eu também entendo que nem todo mundo nasceu para ganhar dinheiro na internet, tá? Infelizmente, essa é a real. Imagina todo mundo fazendo dinheiro no mercado digital. Não ia ter pedreiro, não ia ter padeiro, não ia ter médico, não ia ter nada, nenhuma outra profissão no mundo. Então tem pessoas que o coração de fato queima para fazer dinheiro na internet. Ela deseja, ela quer trabalhar com a internet, ela sabe que ela não tem potencial para trabalhar em nenhuma outra área. Então, se você é essa pessoa, pelo amor de Deus, entenda que você só vai ter resultados a partir do momento que você entender isso que eu te falei. Foca, se dedica até você ter resultados, tá? Então, esse vídeo aqui ele é um vídeo para, de fato, destravar você. Talvez eu fale coisas para você aqui que você nunca ouviu em lugar nenhum. Tá? E de fato eu tô te falando isso porque eu, Lucas, nunca ouvi outros gurus ou outros canais por aí falando sobre isso. Então por isso que eu decidi criar esse canal aqui para ser sem filtro mesmo, para falar com você aquilo que eu vivenciei na pele, os meus resultados, meus ensinamentos, aquilo que eu vivi, que eu vi que dá resultados para você.
Tá? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, não deixe de se inscrever aqui no meu canal, salvar, enviar para alguém, dá uma moral aí, esse canal aqui é novo, tô recriando um canal, né? Eu já tive outro canal, mas infelizmente acabou dando uma flopada ali, não entendi porquê, mas eu decidi criar esse canal aqui de novo para fazer você ter resultados, tá? Na área dos negócios, na área pessoal, desenvolvimento, marketing, posicionamento, brand. Quero trazer minha experiência no mercado digital para você aqui nesse canal, tá? Então é isso, tamo junto. Eu te aguardo aí nos próximos vídeos.